A paz do Senhor, meus irmãos, aqui em Rapas Palavras, eu quero trazer aqui uma breve reflexão da parte de Deus. Meus irmãos, eu quero aqui fazer aquele comentário que sempre eu gosto de comentar. Para você que quer pregar, que quer desenvolver a pregação da palavra, leia um texto que você conhece, que todos conhecem. Não entre em assuntos que você não sabe manusear. Por exemplo, o livro de Os Cinco Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio, foi escrito cerca de 2.500 anos antes de Cristo, depois da criação, após a criação, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, dependendo do calendário, ele foi escrito em 400 anos depois da criação. Então, depois da criação, foi nesse período que esses livros foram escritos. Por isso, nós temos que tomar cuidado no livro de Gênesis, principalmente, porque é um livro todo cheio de revelações, mistérios. Nós não sabemos por que Adão pecou, não sabemos por que exatamente o pecado ocorreu, por que ocorreu, não sabemos por que essas árvores estavam ali no Jardim do Éden, não sabemos o motivo, a razão que o diabo teve legalidade na terra e incorporou em um animal, uma serpente, enfim, nós não temos essa afirmação. Nós temos conteúdos da Bíblia que nos dão uma orientação para nós chegarmos ao entendimento do porquê que isso aconteceu. Mas no fundo, o livro de Gênesis, ele não é escrito em ordem cronológica, né? Então, de acordo com o calendário que você for estudar, vai estar específico essas duas datas. Amém? Meus irmãos, eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 3, e versículo 9 diz assim, vai dizer o seguinte: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Perceba que aqui tem alguns mistérios. O primeiro mistério que eu vejo é que Deus chamou Adão. Esse chamou Adão dá o entender que Deus não sabia aonde Adão estava, não é verdade? Então perceba que aqui não tem nada a ver no sentido físico. Aqui não está dizendo no sentido físico, Deus desceu e ficou procurando Adão, não é isso. Deus, ele é um todo, ele é o onisciente. Essa questão aqui dessa fala e dessa procura é para dar um sentido para nós entendermos que aqui tem dois personagens, Deus e o homem. Então perceba que quando ele pergunta, e o Senhor Deus chamou Adão e perguntou onde tu estás, ou seja, é no sentido de nós estar mais próximo. Deus, o que é que no espiritual? É que Deus quer sempre o homem perto dele. Perceba que o ato de se esconder aqui não está dizendo especificamente que Adão escondeu e que ninguém achava ele. Esse esconder aqui é no sentido simbólico, porque o pecado ele esconde o homem de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, é escondido. Nós estamos aqui debaixo do pecado, o pecado está em cima, então estamos escondidos. Agora Jesus veio e inverteu a coisa. Nós estamos aqui debaixo da mão do Senhor, né? Então perceba que quando o Senhor procura aqui onde está Adão, dá para entender que ele não sabia onde estava Adão. Quando nós lemos que Adão estava escondido, dá para entender que ninguém achava ele, estava escondido. Então, na mentalidade, na ótica humana, nós não temos que ir por essa ótica. Nós temos que entender, mas porque Deus desceu, lembra da Torre de Babel? Que quando o texto diz que Deus desceu, ali não dá o sentido exatamente de descer. Deus não pegou lá do céu e desceu aqui na terra, não. É no sentido para nós ter um rumo. A mão de Deus. Quando você lê um texto da Bíblia que fala sobre a mão de Deus, não é que Deus tem a mão que vai esconder, estender você ali, não é isso. É para dar o sentido de um corpo, de um ser. Então perceba que quando o Senhor pergunta, chamou Adão, não é porque ele não sabia onde Adão estava, é porque ele não sabia o que Adão tinha feito, não é isso. É porque é a comunicação, é a fala. Deus sempre quer falar conosco, Deus sempre quer ver nós verbalizar com Ele, falar com Ele. Então perceba que para nós pregarmos sobre Gênesis, temos que ter muito cuidado. Por que Deus falou para o homem não comer do fruto? Por que Deus falou para não
para não comer do fruto, se comer morreria. Por que a Eva deu legalidade para a serpente, para o diabo? Por que o diabo entrou na serpente? Enfim, então são coisas que estão fora do nosso pensamento humano, tá certo? Então tome muito cuidado, né? Se ele fala isso aqui, vamos falar só o que está escrito. Se você conseguir entender o que está escrito, amém. Se não entendeu, também não tem problema, tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus.